Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós vamos iniciar hoje uma live, primeiro módulo sobre emagrecimento. Boa noite, gente. Olá. Boa noite. Tudo bem? Vamos iniciar nossa live. Oi, doutora. Oi, Fernando. Olá, tudo Tudo bem? Olá, bem? boa noite. Tudo Boa noite. ótimo. Então tá bom. Vamos lá, hoje uma live em A3, né? Pois é. Só para diversificar um pouquinho, né? É verdade, fica muito chato, só dois. Eu falei que o tema é bem interessante, né? Só É, falei que a gente tem que aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, porque por causa do horário, né? Todo mundo chegando em casa. é verdade, esse E horário é cedo, né? enquanto isso, se vocês quiserem se apresentando para o pessoal que está chegando, Então tá, somente apresenta chegando. é você primeiro. Bom, meu nome é Viviane, eu sou endócrino, né? Me formei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, fiz primeiro cirurgia geral, depois fiz endocrinologia e também medicina integrativa, tá? Sou formada há 12 anos e hoje em dia trabalho só com endocrinologia mesmo, no consultório e nos ambulatórios aí da vida. Tá, meu nome é Fernando, sou nutricionista, sou casado com a Viviane, a gente faz uma duplinha, né, endócrino, Perfeita. nutri, né? Sou formado pela São Camilo, estou fazendo pós de nutrição esportiva e fisiologia do exercício na USP. E é isso, a gente tem um consultório aqui na Zona Norte, né, em Santana, ali pertinho do metrô. E aí a gente faz essa dobradinha, né? De nutricionista e endócrina. Que é importante, né? Porque Sim, uma com coisa tá Com ligada certeza. com a outra, né? É certeza. muito importante, Fá. E assim, muitas vezes eu vejo no consultório e mesmo nos outros locais que eu trabalho, né? As pessoas elas acham que a área de emagrecimento, né, do endócrino, a gente atua só dando medicação, né? Mas o emagrecimento é uma mudança do estilo de vida, né, das pessoas. E é importante os pacientes terem a consciência de que a medicação ajuda, né? Mas ela não é única e exclusivamente a medicação. Tem que ter uma mudança no estilo de vida, tem que ter mudar a alimentação, praticar atividade física. Sem essas duas coisas, né? O emagrecimento não fica consistente. Né? Então é importante os pacientes saberem disso. Eu ouço muitos pacientes, doutora, vou desistir do tratamento, vou optar por reeducação alimentar. Eu falo, gente, o medicamento não impede você de fazer uma reeducação alimentar, né? Então, Colabora, né? Ajuda. são as duas coisas Pelo, juntas, né? pelo contrário, né? É a oportunidade que o paciente vai ter de ter o auxílio ali do medicamento, cuidando dessa parte toda da fisiologia, neurotransmissores, ansiedade, né? Para construir novos hábitos. Se a pessoa não constrói novos hábitos, fica naquele círculo vicioso, né? Sim. Toma remédio, emagrece. Para de tomar, engorda, porque não sabe direito o que comer, quando comer, né? Então, Então, por isso que é legal esse trabalho conjunto. a gente separou aqui, como o tema é mitos e verdades, porque se a gente entrar no mérito de medicamentos, de avaliação, né, nutricional, a gente só tem uma hora. Então, o que a gente combinou aqui? Da gente falar sobre mitos e verdades, porque a gente tem que falar para o nosso pessoal que está assistindo que muita coisa a gente escuta, né? E é uma verdadeira
chuva de fake news, né, que a gente fala agora que a palavra tá na moda, e que a gente acaba confundindo, acho que o tratamento de vocês, né, para o resultado de vocês, porque as pessoas acreditam em coisas que não é para acreditar, né? Não é? É um cada Então, absurdo. eu até separei umas perguntinhas aqui que o pessoal costuma fazer muito lá na farmácia, mas se você quiser falar de alguma coisa antes também, fica à vontade. Ó, eu só quero lembrar os pacientes que muitos pacientes me perguntam, e isso assim chega a ser quase 100% dos pacientes, doutora, se eu parar de tomar o remédio, eu vou engordar? Na verdade, não é o remédio que faz você emagrecer e não é parando ele que você vai fazer você engordar. Mas é importante o paciente saber aquilo que a gente acabou de falar, que ele precisa ter uma mudança no estilo de vida, na alimentação, na atividade física, durante o período que ele está tomando a medicação, né? A medicação é uma ajuda, tá? Mas ela não é o essencial e não é o que ela vai fazer a pessoa emagrecer, né? Se ela não tiver essa mudança, ela vai parar de tomar o remédio e vai engordar. Por quê? Porque vai voltar toda a fome dela, que o remédio ajuda a diminuir, né? E ela vai voltar a engordar. E aí vai virar um ciclo vicioso, né? Então, é importante as pessoas saberem que a medicação é uma ajuda e se parar não é que vai engordar. Existe o que eu sempre faço para os meus pacientes, é um plano terapêutico. A gente vai usar a medicação e depois que o paciente chegar no objetivo dele, a gente vai começar a tirar a medicação, para que quando ele tiver estabilizado, ele consiga ter uma vida normal sem o uso da medicação. Então, essa medicação não pode ser tirada, igual as pessoas falam, chegou no peso que a pessoa quer, para de uma vez, né? Acontece muito no consultório, né? O paciente vai lá seus 3, 4 meses, geralmente, e aí de repente ele desaparece, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou no peso dele e ele desistiu do tratamento, porque ele já chegou no peso dele. Não, agora chega a hora mais importante do tratamento, que é o desmame da medicação, né? É onde o paciente vai ter que se dedicar mais ainda à alimentação, mais ainda à atividade física, para que ele fixe a medicação e mantenha-se no peso que ele deseja. Então, a parte de manutenção é a parte mais difícil. É a mais difícil, com certeza. Com certeza. Tá. Que a maioria das pessoas não faz. E a pessoa está perguntando aqui se a menopausa realmente a mulher engorda mais. Na verdade, engorda, tá? A taxa metabólica da mulher cai depois da menopausa, né? Há um desequilíbrio hormonal, né? Muitas mulheres na fase da menopausa, no climatério no geral, né? Que é o período em que a mulher começa a ficar com a menstruação desregulada, começam os sintomas de menopausa. E aí, o que acontece? Há uma desregulação do cortisol, porque a mulher acaba não dormindo bem à noite, por causa geralmente de fogachos, por causa de várias coisas que estão acontecendo na vida da mulher, né? Geralmente nessa idade, os filhos estão saindo de casa, né? O casamento muitas vezes está passando por alguma tribulação. Então, assim, a mulher se vê diante de um monte de situações e realmente faz com que ela gere mais ansiedade, o ciclo do cortisol altera porque ela não dorme com a mesma qualidade, o metabolismo baixa por causa dessa alteração hormonal. Então, realmente, as mulheres engordam na menopausa. Porque o metabolismo, então, desacelera. Com certeza. Tá? E não só as mulheres, os homens também, né? O que eu venho observado é que mesmo os homens na andropausa, eles acabam ganhando peso também, não tanto quanto as mulheres, mas porque geralmente o homem é mais ativo, né? Ou joga um futebolzinho, né? Ou pratica uma atividade física. Então, acaba que não é na mesma quantidade que a mulher, né? Mas os homens também ganham peso na andropausa. Só complementando o que ela falou, na parte dos homens, né? Às vezes essa baixa da testosterona acaba acontecendo o quê? O ganho de peso, né? O ganho de gordura corporal. E muito acontece com os homens uma sensação de tristeza. Às vezes até confunde com depressão. Porque a testosterona, para o homem, ela é muito neurológica, né?
Então, o cara perde aquela vontade, sabe, de fazer as coisas, de acordar de manhã e, pô, vou trabalhar, vou melhorar de vida, vou me esforçar mais, entendeu? Então, isso também é muito comum. E, às vezes, é tudo uma questão de regular a parte hormonal. Tá. É muito importante a mulher e o homem terem esse acompanhamento hormonal, pelo menos aí umas 2 vezes por ano, se tiver indicação, fazer reposição, tá? E não só de hormônio, né? Mas de vitaminas, tentar melhorar a alimentação, muitas vezes tentar aí fazer um déficit calórico para conseguir chegar nos seus objetivos, né? Tá. E é verdade, Fernando, que se a gente ficar muito tempo sem comer, eu vou emagrecer? Então, depende. Você pode até emagrecer, mas o que é perigoso? Que a gente vê lá no consultório. Às vezes a pessoa vê essas dietas muito restritivas, a blogueira falou, ou vê numa revista, né? Então, tudo que é muito radical na vida da pessoa, a pessoa não vai conseguir manter por muito tempo. Primeiro, o que vai acontecer? O que acontece muito que a gente vê na avaliação física, né? A pessoa perde muita massa muscular, você entendeu? Então, não é legal. Quanto mais massa muscular você tiver, mais acelerado fica o seu metabolismo. Mais ele vai queimar gordura, mais vai gastar glicose como fonte de energia, tá? Então, o que a gente vê, às vezes, pessoas assim, fazendo dietas muito restritivas, elas não ingerem nem o basal delas, né? Vamos supor que teve um caso, foi uma paciente lá, o basal dela, acho que dava 1.700. E pelo que ela me contou, ela ingeria 800 calorias por dia. Você entendeu? Então não conseguia nem suprir as necessidades basais. E ela reclamava o quê? Cansaço, dor de cabeça, indisposição, né? Então vai acontecendo vários efeitos na saúde que o tiro sai pela culatra, você entendeu? Então não é interessante. O que emagrece é déficit calórico, que é o nutricionista que vai ajudar. É importante dizer para os pacientes que nem uma dieta que uma blogueira famosa, né, inclusive a gente conhece até nutricionistas famosos, né, orientando os pacientes genericamente, né, a seguir uma dieta bem restrita na quantidade de calorias, só que isso, o que serve para uma pessoa, não serve para outra, né? Então, eu e o Fernando, quando o paciente vai ser avaliado por nós, a gente faz a bioimpedância, a gente mostra que a quantidade de músculo está ligada à quantidade de calorias que você precisa durante o dia, né? Então, é aquela caloria que você usa. Então, você pode comer mais ou menos de acordo com o seu objetivo. Isso é individualizado, né? De acordo com o metabolismo de cada pessoa, atividade física, profissão. Então, não adianta você pegar uma dieta X de uma blogueira ou de uma revista, porque aquilo lá não serve para você. Entendeu? É diferente, precisa de uma avaliação individualizada. Você pode até ter resultado, né? Sim. Mas é uma coisa que não vai se sustentar, porque tudo que é muito radical não se sustenta. Seu próprio cérebro vai chegar uma hora que ele vai te sabotar, ele vai falar, não aguento mais. Não dá pra fazer. Não dá para fazer desse jeito, entendeu? Não dá para levar uma vida inteira comendo 500 calorias por dia. Não dá, entendeu? Você consegue por uns dias, mas depois você não consegue mais. E aí tem a falha, né? Não tem jeito. É preferível emagrecer devagar, né? Eu acredito, mas assim, com consciência, conseguindo, né, emagrecer, né? Mesmo que leve 2 anos, mas a gente conseguindo adequar para nossa vida, porque senão não adianta, né? Eu não consigo usar 500 calorias e depois não adianta nada. Você volta tudo. Você não vai conseguir levar isso para sua vida, para o seu dia a dia, entendeu? E aí é quando a dieta começa a falhar e você começa a desistir.
Outra coisa que eu percebo no consultório é que o paciente que perdeu 10 quilos no primeiro mês, ele quer perder 10 quilos no segundo mês. Ele não vai conseguir fazer isso. Porque, primeiro, não é uma média. Perder 10, vou perder 10, 10 e 10. Isso não é uma média. Mas também porque o paciente, a caloria, né? A quantidade de calorias que ele muda de acordo com o emagrecimento dele, de acordo com o peso atual dele. Então, por isso que ele tem que passar constantemente em avaliação para saber o que está acontecendo. Então, não é assim uma média. Eu perdi 10 esse mês, eu vou perder 10 no mês que vem, e 10, e aí daqui 3 meses eu tenho 30 quilos a menos. Isso não existe, né? Poxa, né? Deixa eu te perguntar, a ansiedade engorda? A ansiedade não engorda, tá? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu engordo. Mas a ansiedade, a liberação de vários hormônios, né? Do estresse, por exemplo, o cortisol, né? Que faz que tem essa alteração do peso, né? Sem falar que a pessoa ansiosa, geralmente é uma pessoa que vem acompanhado de outras coisas, tipo comportamento compulsivo, né? Então, come-se mais por causa da ansiedade, né? Então, isso que faz engordar. Agora, a pessoa ser ansiosa, tem gente que é ansiosa que é super magra. Por quê? Porque durante a crise de ansiedade não consegue se alimentar, né? Então, tudo depende do comportamento da pessoa durante as crises de ansiedade ou do comportamento ansioso, né? Mas, geralmente, o que eu observo é pessoas ansiosas comem mais por compulsão e por isso ganham peso, tá? Então não é a ansiedade que faz ganhar peso, mas o comportamento compulsivo. Agora eu escuto muito, todo mundo vai lá também dizer que comprou aquele chazinho lá na internet. Sabe aquele chazinho que dá dor de barriga? Sim. E que aí eles acham que a barriga tá grande, então eu tô com fezes, né? E aí eu vou tomar e vai tudo embora. O que a senhora diz disso? Porque é o que a gente escuta bastante, né? Que quando se tiver laxativo, então tá ótimo, eu vou emagrecer. Olha, gente, Não é infelizmente o verdade? chazinho milagroso, né? Você vai falar Sim, que o tem várias pessoal vai blogueiras fazer, fazendo propaganda assim. O chá, na verdade, eu recomendo, o Fernando também recomenda, né? Mas assim, é mais para o paciente ter um estímulo de se hidratar. Porque quando a gente se hidrata, o intestino funciona mais, né? Ele funciona melhor, né? Os nossos rins filtram mais, a gente vai mais ao banheiro, a gente fica mais hidratado. Então, todo o nosso metabolismo funciona de uma forma melhor, né? Mas usar um chá que causa diarreia, né, que causa essa descamação do intestino, na verdade, ele pode até causar uma sensação de perder peso no primeiro momento. Só que a gente perde toda a nossa flora intestinal, a nossa flora bacteriana intestinal. Então, o efeito rebote disso é muito pior, né? Causando constipação e ganho de peso, tá? Então, assim, infelizmente, os chás não fazem isso, tá? Eles têm outro poder, eles são auxiliares no processo de emagrecimento, mas eles não fazem emagrecer. Sim, por exemplo, foi igual a Viviane falou, né? O chá é uma estratégia. Tem muita gente que não tem o hábito, a maioria das pessoas não tem o hábito de tomar água, entendeu? Então, o chá, a água com limão, por exemplo, não é que eles têm ali, vamos supor, características, né? Alguns micronutrientes, vitaminas que são interessantes, né? Mas não é ele que vai fazer você emagrecer, você entendeu? Ele vai ajudar, talvez é uma estratégia para ajudar você tomar mais água, entendeu? Então, você tomar o chá, você acaba ingerindo mais água durante o dia. Então, conforme você ingere mais água, o corpo vê assim, opa, pera lá, tá ingerindo bastante água, então eu posso liberar. Automaticamente você vai ficando menos inchada também. Conforme você ingere menos água, o corpo vê, opa, tá faltando esse nutriente aqui, então eu vou segurar. Então ele segura. Então a pessoa vai ficando cada vez mais inchada, né? E o que é muito comum também, o hipotálamo, que controla o centro da fome, da sede, ajuste fino, ele faz várias coisas, tá? Então, às vezes, a pessoa tem até um estímulo
hipotálamo dizendo, ó, meu, tomar água, tal. Só que a pessoa está tão viciada em comer e não tomar água que ela troca os estímulos. Começa, eu tô com fome mais, sabe? Eu tenho fome o dia todo. Às vezes não, cara. Às vezes é porque você não toma Tá com água. sede. Você entendeu? Vi. Beijo, minha amiga da Alemanha. Você tem que tomar mais água, tá? Porque às vezes é uma resposta fisiológica que está muito confusa já. É verdade. Isso é uma coisa muito comum, viu, Fabi? Assim, a gente, infelizmente, troca isso. Acha que é fome, mas é porque está desidratado. Ele tem razão. E eu acho que a gente pode linkar também esse assunto da água e do intestino com os lactobacilos, né? Eu acho que isso é uma coisa nova. Uma pergunta. Deixa ela fazer, então. Fala aí, A Fabi. pergunta era exatamente isso. Se a gente fizer uma cápsula ou algum tratamento com lactobacilos, se a gente melhorar essa flora intestinal, né? A gente vai ter uma absorção melhorada dos nutrientes, com isso a gente melhora todo esse aspecto nutricional? Nossa. Sim, então, eu brinco, eu sempre falo lá na consulta que o intestino a gente vê muito aí na mídia saindo, né? Cada vez está mais comum, né? Dizendo que o intestino seria tipo o nosso segundo cérebro, né? Para e pensa, o intestino, né? Você vai comer, né? Vai ter a digestão ali no estômago e depois a absorção lá no intestino. Então imagina que o intestino seria como se fosse o porteiro do seu prédio, né? Imagina, um cara um dia funciona, um dia ele vem trabalhar, outro dia ele não vem, ou ele é confuso, ele troca as correspondências, a conta que era para pagar, você não conseguiu pagar porque ele mandou para o apartamento do lado. Então ele faz a maior bagunça. Então é isso que acontece também com o intestino, tá? Então se o intestino não estiver funcionando legal, vai ser uma grande bagunça no metabolismo todo. Metabolismo da gordura, metabolismo do carboidrato. Então, imagina, os nutrientes não vão chegar direito no cérebro, no coração, no sangue. Então, vai virar uma grande bagunça, tá? Tem vários até estudos relacionando alguns tipos de câncer de cólon e tal, relacionado com o mau funcionamento do intestino. Porque imagina, aquela pessoa que é ressecada e acha que é normal. Tem até paciente que já passou com a gente e achava que era normal. Eu sou ressecada. Eu vou uma vez por semana no banheiro. Sabe, isso é normal, não. Sempre foi assim. Mas às vezes isso é uma criação que vem de pai para filho. Na nossa época, lá, década de 80 e tal, não se tinha essa informação que a gente tem hoje em dia, né? Não tinha essas evidências, né? Então, muitos pacientes comem muito errado e às vezes você coloca o lactobacilo, lógico, associado com os hábitos alimentares mais saudáveis, mais fibras, mais líquido, né? E a pessoa começa a ir no banheiro e melhora muito. Diminui dor de cabeça, pele, unha fica melhor, tudo, o humor fica melhor. Né? Então, é mega importante essa parte aí. E muitas vezes o paciente se queixa, né, de distensão abdominal. Quando a gente coloca os lactobacilos, tem uma grande melhora, né? Até da distensão abdominal. Então é importante o paciente saber que não é sempre o mesmo lactobacilo, que a gente tem que sempre mudar, né? Para falar, porque senão a pessoa vai achar que assim, é regra, eu vou tomar, então já que tem que tomar, eu vou tomar a vida toda, né? A mesma lactobacillus, a mesma cepa, entendeu? Não pode, a gente tem que ficar mudando as cepas, né, para a gente ter uma melhora, senão o nosso organismo acaba acostumando, assim como qualquer tipo de tratamento, né? A gente sempre tem que mudar as cepas para ter o melhor resultado, né? E tem gente e assim, a obesidade está ligado muito com a desbiose intestinal, né? Então, os lactobacilos, junto com a mudança dos hábitos, ajudam muito nisso, né? E isso, a longo prazo, te protege de vários tipos de câncer, por exemplo, né? Melhora a sua imunidade, melhora a sua disposição, a pele, o cabelo, né? Então, a mudança dos hábitos, junto com lactobacilos, é muito bem-vinda. Assim, os pacientes observam muito e gostam muito. Tá. Agora, é mito ou verdade, doutora?
que a tapioca é melhor do que o pão francês? É mito, mas quem vai responder isso aqui melhor é o nosso Nutri aqui, ó. Olha, Então, gente, isso é verdade. então, tipo, voltando de novo lá naquele conceito do emagrecimento. Por exemplo, tem casos assim no consultório que a pessoa vai e fala assim, ó, meu, eu não consigo largar, por exemplo, o pão francês, né? Ou, eu não consigo largar o meu chocolatinho. As pessoas, elas sofrem, entendeu? Porque elas colocam na cabeça delas que, ou alguém coloca na cabeça delas que ela precisa, que ela não pode mais comer pão francês, entendeu? E a pessoa, quando come, ela acaba sofrendo, vira um martírio na vida da pessoa, né? Porque, ó, para e pensa, né? Nutricionalmente, eles são meio próximos ali, valor calórico, né? Então, quando a gente vai definir uma dieta, a gente vai levar em consideração isso, o valor calórico. A diferença, né, é que um tem glúten, o outro não, né? Por isso que tem esse apelo mais saudável, né? E esse medo do glúten, coisa e tal, né? Enfim, então, dá para você emagrecer, dá para a gente colocar, você entendeu? É aquele mesmo ponto que no início, às vezes muitas pessoas estão entrando aí, não viram o começo, né, que eu comentei, que o que emagrece é o déficit calórico. Então, tem paciente que come o pãozinho dele francês, tá lá, só que tá dentro, calculado, das calorias que ele precisa daquele dia, tanto de carbo, proteína, como a gente está falando com pessoas assim, às vezes, não é do nosso meio, explica para eles o que é déficit calórico. Então sabe? tá, ó, vamos supor assim, vamos supor, quando você passa em consulta, a gente consegue fazer uma avaliação física, né, por bioimpedância, aí a gente vê quanto você precisa de caloria para se manter com aquele peso, com aquela estrutura, né, o seu gasto calórico basal. Aí, conforme a gente vai conversando, a pessoa fala, eu trabalho sentado, mas eu faço 1 hora de academia. Eu trabalho em pé, eu sou policial, eu trabalho no trânsito. Todas essas informações são importantes para a gente poder calcular quanto que a pessoa precisa ingerir de caloria, tá? Então, vamos supor que a pessoa precisa ingerir 2.500. Vamos supor, a pessoa precisa ingerir 2.500. Para ela emagrecer, eu tenho que fazer um déficit calórico. Eu tenho que falar o quê? Vamos tentar, para não ser agressivo, para ter adesão, né? Vamos tirar 200 calorias, 500 calorias. Então, vamos supor que é 2.500. Faz uma dieta em 2.000. Esses 500 que o corpo dela está acostumado, o corpo dela vai ter que se virar para achar que vai fazer o quê? Vai lá no tecido adiposo, que é o que a gente quer, queimar gordura. Se a pessoa não está com uma dieta adequada, ele vai no tecido adiposo e vai na musculatura, que é a massa magra, que é o que a gente não quer perder, tá? Então, por isso que é bacana a gente fazer uma dieta equilibradinha, tá bom? Então, o déficit calórico a pessoa tem que comer menos do que o corpo dela gasta para ela ter o emagrecimento. Mas é importante ela saber que ela precisa desse déficit calórico dentro dessas calorias que ela vai ingerir, tem que ser adequado para ela perder gordura e não músculo. Porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das pessoas. Ela emagrece, mas perde músculo, aí começa a queixar de flacidez, começa a queixar de outras coisas. Então, para você emagrecer saudavelmente, tem que comer menos do que gasta, mas tem que comer bem, né? Outra informação também importante, Fabiola, é que para você perder 1 quilo de gordura, você tem que restringir 7.700 calorias. Então, quando você bater essa quantidade de 7.700 calorias, você vai perder 1 quilo de gordura. Então, para ser sustentável, saudável, é devagar, você entendeu? Você vai perder aí 2 quilos no mês, 3, de uma forma saudável. Esse negócio, às vezes, de perder muito, pode ser muito agressivo pro seu corpo. Lógico, também depende muito do grau de gordura que a pessoa tá, do grau de obesidade. Se grau 1, né? Obesidade 2, obesidade 3, sim, sobrepeso, né? Depende muito. Os estudos, e a gente vê muito isso também
na prática, é o quê? Conforme a pessoa está com um grau maior de obesidade, os primeiros meses ela perde mais rápido, né? Por isso que às vezes ela desanima depois, né? Por isso que aí a gente consegue falar sobre uma outra coisa. Quem está mais acima do peso consegue perder mais do que quem está só um pouquinho acima do peso. Quem tem pouco peso para perder é mais difícil. Quem tem mais peso para perder é mais fácil, tá? Pelo menos no começo, né? A pessoa consegue perder mais. Isso é uma outra dúvida também. Ai, doutor, eu tenho 5 quilos. É tão difícil eu perder esses 5 quilos? É realmente mais difícil perder 5 quilos do que quem tem 30, 40 quilos para perder. Tá. Aproveitando o gancho, posso aproveitar o gancho também? Por isso que é legal a atividade física. A atividade física vai dar um plus a mais. Então, vamos supor que você faz uma restrição ali de 500, 200 calorias e na atividade física você gasta mais 200, 300. Ou seja, você acelera a velocidade, entendeu? Com certeza. Tá, então voltando nessa parte da academia, então, fazer aeróbico, a pergunta é, se eu fizer só aeróbico, eu vou emagrecer mais do que se eu fizer aeróbico e musculação? Não necessariamente. Não, por exemplo, o que a gente vê, né? Tem vários estudos relacionando o quê? Vamos supor, o aeróbico em intensidade leve a moderada, vamos supor, uma caminhada, um trotezinho, a pessoa fazendo uma horinha por dia, tem que fazer pelo menos 1 hora, tá? Ela queima mais gordura. Os estudos demonstram isso. Quando você faz uma atividade mais intensa, o HIIT, por exemplo, os estudos demonstram que você queima mais glicose. Porém, ao longo do dia, aumenta a captação de oxigênio. Seu corpo vai captar mais oxigênio. Seria assim, como se o seu metabolismo estivesse mais acelerado, entendeu? E ao longo do dia você também vai queimando mais gordura, tá? Então, ambos, se for mais intenso, como a musculação, ou vamos supor, crossfit, né? Ambos têm efeitos benéficos. A questão é o quê? Às vezes a pessoa não tem tempo. A pessoa, eu não tenho tempo de ficar 1 hora na academia. Então vai lá, faz um circuito de 30 minutos mais intenso, entendeu? É um jeito legal. Eu tenho tempo, mas eu não quero fazer intenso, porque eu tenho um problema no joelho, ou eu não tenho um preparo físico. Então vai lá, devagar e sempre, faz 1 horinha de caminhada ali, uns 100 batimentos cardíacos, tá? 100 a 120, depende também da idade, né? O médico, o professor de educação física, o nutricionista esportivo vai te ajudar nisso daí, tá? Então, não existe um melhor ou outro pior, tá? Existe o que tem indicação para você, né? O importante é todo mundo fazer e de acordo com as suas possibilidades, né? Então, não adianta eu falar para um idoso sair correndo, né? E também não adianta eu falar para uma pessoa jovem, um adolescente, para ele ficar passeando, tipo, andando a 3 km por hora na esteira. Então, assim, tem indicação para cada idade e para cada metabolismo, né? Por isso que é importante sempre ter um acompanhamento de um profissional de educação física. Tá. Doutora, e também queria falar umas notícias que sobre as frutas, elas podem causar cirrose, diabetes? Na verdade, um monte de coisa pode causar diabetes e cirrose, né? Mas eu acho que assim, uma coisa que está acontecendo, as pessoas estão endemoniando as frutas. E não é bem assim, né? Na verdade, a fruta, como outros grupos alimentares, são os carboidratos, né? E o que faz a pessoa ter cirrose, né? Seja por causa de uma obesidade, por exemplo, não são as frutas, né? É a quantidade de fruta, né? E não só de fruta, mas dos carboidratos de uma forma em geral, entendeu? Então, assim, o que eu falo para os meus pacientes, eu falo, olha, e aí, quanto que você come de fruta? Tem gente que come uma penca de banana por dia, você entendeu? Eu como 6 laranjas por dia, fora todas as outras frutas. Então, assim, tem que ter um equilíbrio,
tá? A fruta não pode ser endemonizada como tá tendo, como todo mundo tá falando. Fruta tem muita fibra, tem muitas vitaminas e ela é super bem-vinda numa dieta equilibrada. Mas como tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Então isso é importante. O Fernando também pode falar muito melhor do que eu, né? Que entende muito mais disso do que eu. Então, o pessoal, ultimamente, o pessoal quer sensacionalismo, né? Busca culpados, né? Então, tipo, a recomendação da OMS é de 2 a 5 frutas por dia, né? As frutas são mega importantes em termos de vitaminas, minerais, fibras, né? O que acontece? Igual a Viviane falou, às vezes a pessoa come demais, mas não é aquela fruta, aquela frutose que está fazendo mal. Por quê? Porque ela come demais a fruta, ela come demais o pão, ela come demais o arroz, o feijão. Diga-se de passagem, meu pai, Carlos, um abraço para você, né? Ele é um exemplo disso. Montanha de arroz e feijão. Então, imagina, é a soma de várias coisas, tá? Por exemplo, a água é vida. Só que se enfiar um monte de água na boca da pessoa, a pessoa morre afogada de acidose metabólica, você entendeu? Então, tudo é equilíbrio, tá? Trabalhar demais, você não vai conseguir curtir sua família. Você também não trabalhar, você também não vai ter dinheiro para dar conforto para sua família. Então, tudo é um equilíbrio, tá? Pessoal, quem está entrando, se quiser fazer alguma pergunta também, né? Fica à vontade, né, Fá? O pessoal tá quietinho, pode fazer perguntas. Aqui é sobre mito e verdade. Então, é tudo dúvida que vocês possam tirar com a gente, viu? Pode tirar a dúvida, vai mandando umas dúvidas pra gente. Tem um nutricionista, um endócrino e um farmacêutico pra vocês tirarem dúvida. Aí, ó lá, minha família é em peso. Ó, meu primo, Tuca. Então, gente, o que mais fala? Então, e a senhora quer falar um pouquinho da gordura no fígado também? Tem muita gente hoje em dia que tá com esteatose, né? Hepática. Mas muita mesmo, muita. Muita mesmo. Eu tô vendo não só gente com sobrepeso, doutora. Sobrepeso ou gordinhos, não. Eu tô vendo gente que não é só com sobrepeso, tá? Eu não sei, aí eu já não sei explicar por quê. A senhora explica melhor. Mas eu tô vendo gente até mais normal de peso ter esteatose hepática. Não sei se é por conta da alimentação. Com certeza, é por causa da alimentação, né? O excesso, né, de gordura, trans, né? O excesso de carboidratos que a gente não usa, né? Eles em forma de glicose, eles viram gordura, né? Eles se depositam na parte abdominal. Então, o que eu falo para todos os pacientes é que a pessoa que tem gordura no fígado, ela não tem gordura só no fígado, né? Ela tem gordura em todo o abdômen, né? Então, assim, isso predispõe a gente não só a ter cirrose hepática, mas também a ter outras doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, né? Tudo isso advém da má alimentação, tá? E do sedentarismo. Outra coisa também importante é o álcool, né? Tem muita gente que bebe, e às vezes a pessoa acha assim, eu não sou alcoólatra, né? Eu bebo socialmente, mas, pô, o cara é sociável até demais, né? Todos os dias ele bebe socialmente. Ele sai na quarta, sexta, sábado, né? Ainda mais agora também, essa época de quarentena, né? O pessoal tá ficando em casa, toma uma para dar uma relaxada e tal. Então, o álcool, ele é metabolizado no fígado, você entendeu? Então, o fígado deixa de fazer mega coisas importantes para metabolizar o álcool, tá? O fígado seria tipo camisa 10 do metabolismo. Ele faz tudo, cara. Ele faz muita coisa importante, né? Então, o que acontece? A cirrose é o que? É uma lesão no fígado, né? Uma lesão hepática, né? Então, como que acontece pela alimentação, pelo álcool, né? Gordura. Você vai acumulando ali gordura no fígado, né? Essa gordura vai causando lesões ali no fígado, e essas lesões vão criando tipo estrias, igual a gente quando tem uma estria na pele, né? Vai ter marcas, né? Vai fazendo marcas e vai morrendo ali aquela parte do fígado. Ele não funciona mais. Não vai funcionar mais, você entendeu? Então, é aí que vira a cirrose, você entendeu? Você vai lesionando o seu fígado, tá? E isso daí é comportamento, anos, você vai
fazendo, não dá nada, tá todo mundo normal, todo mundo bebe, todo mundo come errado, tá? Só que aí, isso é uma coisa silenciosa. A hora que você vê, a conta chega, você entendeu? E aí você fala, opa, pera lá, o que eu faço agora para resolver? Exatamente. E o que você falou, Fabi, tem muito magro que tem, né? E aí é o que eu falo para os meus pacientes magros do consultório, né? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento, né? Então, assim, tem muito magro que come muito mal, né? Então, assim, não é porque você é magro que você é saudável, né? As pessoas, não é porque é magro que não vai infartar, não é porque é magro que não vai ter cirrose, você entendeu? Então, assim, é importante as pessoas saberem. Que não vai ter anemia, né? Exatamente, exatamente. Os pós-bariátricos aí, muitos com anemia, né, sem tratar. E o que os meus professores sempre falavam da faculdade, isso ficou muito na minha memória, que eu falo para todos os meus pacientes, falam, doutor, essa esteatose aí eu tenho faz tempo, nunca deu nada, não me dói, não me causa nada. Eu falo, só que para o pulmão tem respirador, para o rim tem hemodiálise, e para o fígado tem o quê? Né? Só tem transplante, gente. E no Brasil é facinho conseguir um transplante de fígado, né, Fabi? Tipo, não tem fila, né? É uma coisa muito baratinha, a gente consegue em qualquer esquina. Então, assim, a gente tem que cuidar bem do nosso fígado, porque ele é muito importante para o nosso organismo, né? Tudo passa pelo fígado, então a gente tem que cuidar bem dele. Sim, tudo. Todos os medicamentos. Exatamente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Esteatose hepática é uma coisa que as pessoas banalizam, mas não é para ser banalizada, né? Tem que ser tratada. Tá. Pessoal, pode mandar nas perguntas, viu? O povo tá tímido hoje, né, Fabi? Aquela vez o povo tava mais falante, né? Aquela da vitamina D, o pessoal tinha dúvidas, né? Com certeza. Mas é mais difícil, hein, gente? É mais fácil repor vitamina D do que emagrecer. Só falo isso. É verdade. Doutora, Pode falar. Verdade. Pode falar. Estão perguntando que o órgão nobre tem um só, né? O pulmão e os rins nós temos dois, né? É verdade. É isso mesmo, Priscila Esposito. Exatamente. Obrigada, Pri. Quanto menos gordura na dieta, é melhor? Então, nem sempre, né? Às vezes a pessoa tem a carbofobia, né? E tem a gordurafobia, né? Vários hormônios nossos precisam de gordura para ser metabolizado. A nossa célula tem uma bicamada lipídica, é uma bicamada de gordura, tá? Então, não. Tem que ter a quantidade equilibrada, né? Ter a quantidade equilibrada de gordura saturada, monoinsaturada, poliinsaturada. Aí as pessoas falam, mas o que é saturado? O que é poliinsaturado? Né? Monoinsaturado, né? As gorduras saturadas é mais presentes em alimentos de origem animal, por exemplo, carne, leite, derivados, né? Mais produtos de origem animal, né? As gorduras boas estão mais presentes ali em oleaginosas, né? Castanhas, amendoim, né? Mas por isso que é legal passar com um profissional para ele poder te explicar melhor isso daí, né? Esse negócio de ir lá e o cara fazer só um cardápio, cara, ninguém faz, entendeu? Você tem que entender por que você está fazendo, né? É assim, é importante a gente consumir gordura, né? De boa qualidade, né? E assim, o que a gente percebe e aí depois eu acho que a gente tem que pegar um gancho para low carb, né? Que os pacientes perguntam muito isso, mas assim, não é porque você consome gordura ou não consome gordura que você vai emagrecer ou engordar. Então é importante saber que a gordura é importante, faz parte do nosso metabolismo, tanto é que nos atletas, né, que tem baixíssima, nas mulheres, principalmente nas mulheres atletas que têm baixíssima quantidade de gordura, elas param até de menstruar. Por quê? Porque hormônio, para funcionar, precisa de gordura, né? Eu vejo muitos pacientes meus
que acabam baixando o nível hormonal, tanto de testosterona como de outros hormônios, porque usam estatinas, né? Então, o cardio ou até mesmo o endócrino passa uma estatina e a produção, e aí a quantidade de gordura diminui tanto, né, circulante, que o paciente acaba entrando numa andropausa porque não consegue produzir, né? Então, isso também tem que ser avaliado, né? É sempre um equilíbrio, né, Fabi? É importante ter esse equilíbrio, né? A Não tem gente como precisa de você gordura também para nossas precisa. sinapses neuronais também. As sinapses precisam de gordura, né? Para fazer sinapse. Exatamente, tudo, né? Então, é importante a ingestão, ter equilíbrio, né? E de preferência gordura boa, né? Não vai achando que você vai comer bacon o dia inteiro, fazendo uma low carb e achar que você vai estar arrasando, melhorando sua saúde. Calma, não é assim, né? É sempre equilíbrio. E aí eu acho que a gente pode pegar o gancho, né, disso, porque os pacientes perguntam muito, e low carb? É bom low carb? Né? É bom? É bom low carb? É bom low carb? É bom, Então, ultimamente as pessoas querem se apegar em alguma coisa como uma forma milagrosa, né? Então, às vezes a low carb pode ser bom para mim, né? O jejum pode ser bom para Viviane, né? A cetogênica pode ser bom para você. Então, não existe tal dieta é melhor. Você tem que ver o que serve para você, o que encaixa para você, tá? Então, às vezes você vê nas revistas aí, essas low carbs aí, tipo, muito baixo, sabe? 20% de carboidrato. A pessoa não consegue. Né? A pessoa não consegue, porque o carboidrato ele é necessário. Dá para a gente usar, talvez por um tempo, uma estratégia, né? E vai depender do seu estilo de vida. Vamos supor que você é um atleta, um competidor, né? Você vai precisar do carboidrato, você vai perder performance se você não tiver o carboidrato ali, tá? Então, a low carb pode ser restrição 45%, 40%, 30% de carboidrato, as tá? pessoas não sabem, mas existem uma quantidade, né? Tem quantidade. Então, dá para fazer uma low carb de uma forma suportável, né? Às vezes as pessoas veem, principalmente... Elas acham que elas têm que abolir o carboidrato. Não é assim, né? Não é assim, tá? Lembrando, de novo, aquele negócio. Você tem que gastar mais energia do que você ingere, causando déficit calórico, tá? O que eu sempre falo para os pacientes é assim, procura diminuir o carboidrato, né, de uma forma geral, porque a pessoa que ela tá 30, 40 quilos acima do peso dela, ela tá comendo muito, muito além do que ela realmente precisa, né? Então, o pouco que ela deixa de comer já ajuda bastante, né? Já faz esse déficit calórico automaticamente. E aí, o que depois a gente faz é uma estratégia, né? Por exemplo, a gente tenta sempre fazer uma reeducação alimentar, né, na dieta, e aí depois, conforme a pessoa vai evoluindo na dieta, evoluindo no emagrecimento, a gente vai sugerindo outras estratégias. Jejum intermitente, dieta cetogênica, dieta low carb, né? Então, assim, são estratégias, né? Não são estilos de vida, né? Um estilo de vida que a gente tem que levar para a nossa vida é saudável, né? Ter lá, conversar com o seu nutri, olha, que dia que eu posso sair da minha dieta, o que eu tenho que fazer durante o dia para compensar essa minha saidinha à noite, você entendeu? É uma reeducação alimentar, tá? De acordo com o seu gasto calórico. Mas aí depois, juntos, né, junto com o nutricionista, junto com o endócrino, fazendo uma estratégia, aí você consegue chegar nos seus objetivos mais rápido, mais devagar, mas o principal é tentar se alimentar com todos os grupos alimentares e de uma forma saudável. Por exemplo, teve até um paciente que entrou aqui, que eu não vou citar nomes, né? Mas eu vou contar o caso dele. Por exemplo, ele estava pré-diabético, né?
e tava meio preocupado. Só que aí ele chegou e falou, ó, meu, eu curto demais chocolate. Eu passei numa nutricionista e eu falei isso pra ela falou, tu come a banana que é igual. Não é igual, né? Não dá pra falar que é igual, né? A gente pode até falar que a banana é muito mais saudável, né? Mas não é igual. Então, quando a gente consome um alimento, também tem o lado afetivo que a gente tem com aquele alimento. Às vezes, a gente tem uma lembrança da infância, ou tem várias coisas envolvidas, tá? Não é assim, vou tirar o chocolate e vou pôr isso. Não, tá? Então, ele teve bons resultados comendo todo dia um pedacinho lá, os 4 quadradinhos de chocolate, 140 calorias aí. Só que aí eu falei, ó, beleza, 140 calorias vai ser desse chocolate. Então, ó, não vai dar para comer isso que você estava acostumado. Qual que você quer abrir mão? Você entendeu? Então tem que ter uma negociação, né? Então, a dieta não pode ser uma coisa punitiva, tem que ser uma coisa informativa. Aí o cara, pô, meu, então beleza, eu posso comer o chocolate? Pode, tá? E ele teve bons resultados, né? Acho que na época que ele tinha passado lá, acho que uns 2, 3 meses, ele perdeu 9 quilos, né? E é importante os pacientes também saberem, né, as pessoas, que aquelas dietas que muitas vezes eles recebem, tanto do endocrinologista como do nutricionista, seja da onde que for, né? Aquelas prontas, aquelas dietas são um auxílio, mas elas não são voltadas para você e para o seu metabolismo, né? Então elas podem até servir, elas podem até servir no primeiro momento, porque a pessoa tá muito perdida, tá comendo muito mal, né? Só que ela não é não é um estilo de vida, não é uma coisa que ela dá para levar para a vida dela, porque não é direcionado para o metabolismo dela. Então, assim, ela pode até conseguir num primeiro momento o resultado, mas depois ela não tem como dar uma continuidade, você entendeu? É igual contar os pontos, né, doutora? Isso, exatamente. Não adianta, né? Assim, você consegue no primeiro momento porque tá muito ruim de uma forma geral a dieta da pessoa. Mas não é uma coisa que ela vai conseguir levar para a vida dela. E aí fica muito sacrificante para ela, porque às vezes ela tem que comer coisas que ela não gosta, entendeu? E deixar de comer coisas que ela gosta. Dá para comer coisas que você gosta, só precisa saber aonde, que hora comer, entendeu? Por exemplo, uma colega médica mesmo me falou que ela foi numa nutricionista, passou mussarela de búfala para ela, tipo, tudo tinha mussarela de búfala, e ela não gostava de mussarela de búfala. Eu falei, mas você falou para ela que você não gosta de mussarela de búfala? Porque, tipo assim, dá para fazer uma dieta sem mussarela de búfala. Ah, eu falei, mas ela não mudou. Então, assim, os pacientes têm que ter independência e saber que não gostar de uma coisa ou outra na dieta, dá para levar, entendeu? É diferente do paciente falar assim, eu não gosto nada de nenhuma fruta e de nenhuma verdura. Opa, aí também já não dá, você entendeu? Agora, de uma coisinha, tipo, eu não gosto de coco. Gente, né? Dá para fazer uma dieta sem coco, né? Agora, é importante a pessoa saber que tem que ser uma coisa dirigida para ela, uma coisa genérica, a pessoa não vai conseguir, não. Doutora, e comer carboidrato à noite? Tudo depende do seu dia. Se você vai fazer uma atividade física à noite, você pode comer carboidrato. Se você vai fazer uma atividade física de manhã, você pode comer carboidrato à noite, entendeu? Então, assim, não existe negócio, depois das 18 eu não como carboidrato. Eu acho que assim. Eu perguntar se tem isso, né? Que o pessoal fala, depois das 20 horas não pode comer. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Fazem isso como uma estratégia. Eu respeito, porque pode dar resultado para ela, mas não há necessidade de fazer isso, você entendeu? Eu acho que assim, o que a gente sabe é que existe uma janela ideal para a gente se alimentar. Então, assim, para as pessoas que não são atletas, entendeu? Eu não acho que o ideal seria restringir, tá? Mas o Fernando pode falar muito melhor do que eu isso. Né? Então, o que acontece? A gente vê muito isso até em alguns estudos, e a gente vê isso também na prática clínica. O que acontece? A pessoa fica o dia todo ali.
o dia todo segurando. Não come carboidrato, come pouquinho no almoço, não come à tarde. Das 5 horas da tarde a pessoa fica em o demônio no estômago, você entendeu? Come até o pé da mesa. O que acontece? Tem toda uma parte hormonal, né, que está envolvida nisso daí, né? Então, por exemplo, você ficar muito tempo sem comer, o que acontece? Tem a grelina, né, que é um hormônio produzido no estômago, ela sinaliza, ela conversa com o cérebro e ela vai aumentando, vai mandando um sinal, ó, com fome, tô precisando de energia, tô com fome, tô precisando de energia. Chega uma hora que essa produção dá uma extrapolada, né, no final da tarde, e a pessoa não aguenta, você entendeu? A pessoa eu vi tudo, perde Fernando. o controle, você entendeu? Perde o controle. O melhor Então, horário para comer era 5 horas, que é o horário que a grelina dá um pico, era entre 5 e 6 horas. Eu vi um estudo. As mulheres têm muito, né? Muitas mulheres falam, olha, 5 horas eu tô morrendo de fome. Se eu não comer, é o horário que eu consigo, que eu vou escapar da dieta. Né? Então, o que acontece? Se tiver dentro daquela conta lá do balanço energético que eu te falei, se estiver batendo dentro daquela conta, você pode comer carboidrato à noite. É indiferente. Tem alguns estudos novos aí relacionando o lance da crononutrição, né? Relacionando que o nosso metabolismo à noite ele fica um pouco mais lento para metabolizar, né? Para fazer a digestão, né? É uma coisa nova que né? Vários estudos estão surgindo aí, né? Relacionando que dá uma mudadinha no metabolismo nosso. E né? na secreção de insulina, né? O nosso corpo, ele não responde bem à produção ao consumo de carboidrato e o excesso de produção de insulina à noite, durante a noite, né? Então, a gente contraindica a pessoa acordar de madrugada e comer. Isso não é saudável, tá? Mas tudo depende. Se a pessoa responde bem, se a pessoa tá dentro daquele esquema dela de dieta, né? Daquela ingesta calórica, não vejo por que ela não comer. Eu vou contar para você um caso lá no consultório. Um paciente fazendo tudo certinho, tendo bons resultados, né? Chegou um dia à noite, ele tinha que fazer uma refeição, né, antes de dormir, que tinha um pouco de carboidrato, gordura e proteína. Isso também é muito importante. Sempre que possível, coloque todos os grupos alimentares nas refeições, tá? Para demorar o esvaziamento gástrico, oferecer os nutrientes adequadamente. Não coma só carboidrato ou só proteína, tá? Tenta sempre combinar todos os grupos, né? Então, ele estava fechando o dia dele lá com déficit calórico, só que estava fechando com 200 calorias a mais. Aí fala, pô, não tô com fome, vou dormir, que vou aumentar meu gasto calórico. Só que aconteceu o quê? De madrugada, aconteceu o quê? A pessoa acordou com fome. Por quê? Porque a grelina dela subiu, né? Ela não fez a estratégia certa e atacou um panetone. E aí, quando vem essa fome, não vai vir uma vontade de comer uma coisa saudável. Vou comer um ovo cozido. Vou fazer um ovo cozido de madrugada. Você viu? Ele vai pegar o que tiver pela frente. E o próprio cérebro sabe o que tem caloria. Ele vai fazer você pegar alguma coisa calórica. Gostosa. Tá? Opa, eu acho que tá dando o horário, né? Eu vou interromper, porque falta 2 minutinhos, para a gente se despedir, para vocês falarem do consultório de vocês, para a gente não acontecer igual da vida, que a gente já some e fala tchau. Né? Então, gente, se vocês gostarem desse assunto, podem mandar mais perguntas, a gente pode fazer um módulo 2, aí a gente vai vendo, tá? Conforme vai sendo as dúvidas. O nosso consultório, agora em hora de pandemia, está aberto. Estamos fazendo consultas presenciais, com algumas restrições, e telemedicina, tá? O telefoninho para marcar as consultas é 959908780, mas tem no nosso Instagram todo o telefoninho lá dos interessados, tá bom? Qualquer coisa, a também passa o contato da doutora. Isso, as meninas da farmácia têm meus contatos também. E mandem sugestões também de temas aí futuros.
Agradeço de coração pela live e quem sabe a gente faz o módulo 2, tá bom? Combinado. Um beijo, Beijo, Fernando. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Um noite. beijo, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Acabou? Acabou.